Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos indo para uma live com o Dr. Ricardo. Após ele viajar o mundo, ele vai fazer uma live para nós aqui. Que vocês têm sobre cirurgia plástica. Aqui tá tentando aceitar. Deu certo? Será agora? Deixa eu ver. Deu certo. Como vai, Mari? Tudo Oi, bem? Ricardo, tudo bem? Tá Boa noite. bronzeado? Tudo bem. Você viu, faz bem tomar um pouquinho de sol, né? Eu descobri uma coisa muito interessante, foi a primeira vez que eu fui a Israel, porque eu preferi fazer primeiro os países árabes para não ter aqueles riscos de eles acharem que você tinha passado em Israel e não deixarem você entrar, né? Mas que país mais gostoso. Tel Aviv tem uma Sério? praia fantástica e um pessoal animado, muito gostoso. Foi uma experiência Que bom. muito Então enriquecedora. aproveitou bastante essas séries e agora são quantos países? Ah, já tem bastante, Mari, já tem mais de Nossa, cento e é cinquenta bastante, já. né? E daí tem um mural, assim, com todos os países que já visitou. A Ana comprou um quadrinho que a gente vai raspando. Aí a gente vai raspando os países que a gente já foi. Então, já deu Que bastante, viu? Já está quase o quadro legal, todo doutor. riscado Parabéns já. por isso. É legal, né? Você realmente vive a vida, né? Tem que aproveitar, ela é curta, né? Então a gente precisa trabalhar bastante, mas também tem que ter seus momentos de Então vamos lá lazer, às né? nossas perguntinhas. Hoje eu vou perguntar as principais dúvidas que elas têm e não encontram as respostas no Google. Elas querem saber qual é a diferença entre a rinoplastia fechada para a rinoplastia aberta. Bem, a rinoplastia fechada, a gente não faz cortes na parte de fora do nariz. Essa é uma rinoplastia que hoje a gente dedica exclusivamente para aquelas pessoas que têm um pouco de ossinho ou precisam estreitar a parte do osso nasal. Então, a rinoplastia fechada hoje ela tem indicações cada dia cada vez menores, né? E a rinoplastia aberta, nós fazemos uma incisão aqui na columela, elevamos a pele do nariz e isso permite que a gente trate diretamente toda a parte do osso e da cartilagem nasal. Então, a rinoplastia aberta é muito interessante, principalmente naquelas pessoas que não têm definição de ponta, tem a ponta muito achatada, tem a ponta muito globosa. Então, nesses casos, rinoplastia aberta. A fechada, para aqueles casos em que a gente vai fazer só o osso nasal, né? E que a gente tem a possibilidade de fazer pouca E o tempo movimentação cirúrgico na é menor da rinoplastia fechada para aberta? A fechada pode ser feita em consultório? Então, na realidade é o seguinte, a rinoplastia fechada, ela acaba sendo uma cirurgia mais rápida porque a gente vai trabalhar menos elementos do apêndice nasal. Então, a gente vai trabalhar praticamente o osso nasal e um pouco da cartilagem quadrangular. Já a rinoplastia aberta, principalmente se for secundária, já é uma cirurgia mais demorada porque a gente vai precisar muitas vezes de enxertos. Esses enxertos podem ser tirados do próprio septo nasal, podem ser tirados da cartilagem costal, ou seja, das costelas, ou até do pavilhão auricular, ou seja, da orelha. Então, é uma cirurgia mais elaborada e uma cirurgia um pouco mais demorada, sim. Então, a rinoplastia aberta é quando a gente precisa trabalhar bem a ponta, nos narizes étnicos, nos narizes que têm a ponta muito batatuda, naquelas pessoas que têm uma pele muito grossa. Quanto melhor nós trabalharmos a estrutura nasal, melhor nós vamos conseguir desenho desse E a nariz no final. lectomia pode ser feita em consultório ou só no centro cirúrgico? Ou não pode ser apenas lectomia, que vai ser Bom, desastroso? então, a alectomia, ela foi propagandeada como uma alternativa simples de fazer uma alteração na ponta nasal. A alectomia, no meu entender, ela é um procedimento ancilar, um procedimento complementar quando a gente quer estreitar a ponta nasal. Então, a alectomia, aquelas alectomias que você retira simplesmente uma parte da asa nasal para tentar estreitar o nariz, eu acho que as indicações são cada dia menores e elas não são boas indicações. A alectomia, quando bem indicada, ela é um complemento muito interessante para E desenhar o no nariz. caso da rinoplastia, pode ser feita junto com laser de CO2?
Então, na rinoplastia, a gente não faz o laser porque nós vamos usar um curativo. Então, como esse curativo fica sobre a pele, então impede da gente aplicar o laser, porque senão nós não vamos ter a cicatrização da pele, porque aquele curativo vai deixar a pele umedecida e vai impedir que o laser Obrigada, faça efeito. doutor. E perguntaram também se é possível, nesse mesmo tempo cirúrgico da rinoplastia, fazer uma harmonização facial. Inclusive, o doutor fez um curso com o doutor Maurício de Maio, não? É, ele realmente foi um dos precursores na harmonização facial. Quando eu estive com ele, ele já tinha mais de 3.600 casos de harmonização facial e hoje praticamente ele só faz isso, né? E ele realmente rodou o mundo com a técnica dele, que é uma técnica muito interessante e a gente gosta bastante. Então, quando a gente faz rinoplastia, vale a pena fazer a harmonização facial? Vale. Vale a pena a gente modificar a gordura de bichar, desenhar o queixo, a linha da mandíbula, fazer um pouquinho mais de região malar. Esses são procedimentos que a gente pode fazer sempre associados. Uma cirurgia que a gente associa muito com a cirurgia de rinoplastia é a cirurgia plástica das pálpebras, porque como a gente já vai ter um pouco de edema, um pouco de inchaço pela rinoplastia, a gente já faz o procedimento da plástica palpebral, porque aí a recuperação fica mais E a simples e mais fácil. blefaroplastia, a partir de qual idade tem indicação a fazer essa cirurgia? Eu A blefaroplastia, na realidade, a gente acaba indicando quando você tem excesso de pele. Eu já tenho pacientes com 29 anos com excesso de pele, que precisam retirar essa pele que está em cima da parte dos olhos, e muitas vezes quando tem bolsas inferiores, que a gente, quando tem bolsas inferiores, nas pacientes mais jovens a gente faz transconjuntival, sem precisar fazer a incisão na parte da pálpebra, sem ter cortes externos, só com a abordagem E no transconjuntival. caso, aquela cirurgia que às vezes as pessoas têm um excesso de pele aqui por dentro, é na blefaroplastia que corrige? Excesso de pele Isso, é por na dentro do pálpebra, olho. alguma coisa assim. Bom, a gente pode fazer alguns procedimentos na pálpebra. Um deles, por exemplo, quando a gente tem o olho um pouco caído, a gente eleva o olho, né? A gente gosta muito de associar a elevação da cauda da sobrancelha. Muitas vezes nós fazemos a tração inferior, que é a chamada cantoplastia. Ela é muito interessante. A cantoplastia lateral eleva a lateral do olho e deixa o olho mais jovial, porque na pessoa normal, a lateral dos olhos tem que estar mais alta do que a parte medial. Isso vai deixar o rosto e o olhar muito mais jovial. E o Fox Eyes, como que ele é feito, doutor? Bom, o fox size ele pode ser feito pela região temporal, ou seja, pela região do pé do cabelo aqui, e você traciona toda a lateral dos olhos e da sobrancelha para cima. Então, fica o olho Ela puxado, também é né? chamada de cirurgia de Castanhares? Ou Castanhares é uma cirurgia que a gente faz aqui em cima na pálpebra. Como que ela funciona? A gente remove essa pelezinha que tem em cima da sobrancelha e traciona a sobrancelha. Essa é uma cirurgia que foi proposta já há um bom tempo e principalmente nas pessoas que têm um olho muito pesado, tem uma aplicação muito interessante, dá uma rejuvenescida E a muito partir de interessante. qual idade que pode fazer? A gente reserva principalmente a elevação da cauda da sobrancelha nas pessoas que têm um peso excessivo da sobrancelha, geralmente nas pessoas de mais idade. O Fox Eyes hoje as meninas já estão procurando porque querem um olhar mais amendoado, né? E, doutor, essa cirurgia, o tempo cirúrgico dela é muito longo ou é uma cirurgia rapidinha? Não, na realidade a cirurgia de Castanhares é uma cirurgia bem rápida, é uma cirurgia bem prática, é uma cirurgia que praticamente não tem sangramento. A única coisa importante é fazer a marcação antes. A gente faz a marcação com a pessoa sentada, movimentando a sobrancelha para a gente conseguir
adequar perfeitamente a ressecção para não ficar com Também assimetrias. perguntaram se é possível fazer a rinoplastia associada à cirurgia de orelha de abano. É uma coisa que a gente pode associar, sim, a orelha de abano com a cirurgia de nariz. A orelha de abano, principalmente quando a gente usa uma técnica que chama Mustardé, é uma cirurgia bem rápida, bem simples de ser executada. E aí você já vai ficar mesmo com um capacete do nariz, já fica com o curativo da orelha também. Doutor, aquela cirurgia que se chama lip lift, como que é feita essa cirurgia? Lifting é o seguinte, lifting nada mais é do que o lifting do lábio. Quando a gente faz isso? Quando o tamanho da altura do nariz, o lábio estiver maior. Então, se o lábio estiver maior do que a altura do nariz, tem a indicação da gente fazer uma elevação. E aí nós vamos vir aqui, nessa região, bem próximo à abertura das narinas, e tracionar o lábio para cima. Essa é uma cirurgia muito interessante, a gente associa muito quando a gente faz o lifting facial e a gente consegue dois benefícios muito interessantes. Um aumento do volume do lábio superior e outra, a eversão do vermelhão do lábio, fazendo com que o lábio fique muito mais charmoso. Acontece, com a idade que isso daqui vai acontecendo? Ou pode ser que... À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma queda do lábio. O lábio vai ficando mais longo e a gente vai perdendo um pouco do efeito da musculatura orbicular. Com isso, o lábio fica longo e a gente precisa encurtar o lábio. É fácil isso, é simples, é ir na frente do espelho, medir a altura do nariz e o comprimento do lábio. Se o lábio já estiver mais longo, a gente faz a correção desse comprimento. E no caso, o excesso de preenchimento labial pode causar também essa queda de ficar pesando nessa região? Ou... Não necessariamente, a não ser que você faça um aumento com um volume muito grande, né? A gente observa, principalmente as mulheres, isso não é muito comum no Brasil, mas as italianas, as russas em especial, gostam muito de volumes muito grandes no lábio, que é uma coisa que a gente não observa, nem é uma coisa que as mulheres brasileiras pedem muito. As mulheres brasileiras querem mais desenho e mais contorno. Já as mulheres italianas e as mulheres russas, elas gostam de volume, e muito volume. Esse volume em grandes proporções altera totalmente o desenho do lábio, e isso faz com que a gente, às vezes, tenha que tratar esse lábio muito alongado, né? Quando não temos até que ressecar esse preenchimento que foi colocado a mais e que acaba granulando, ou seja, acaba endurecendo. Doutor, né? como que é feita a queixoplastia? Como? Queixoplastia. Entendi, desculpa, Mari. Isso! Mentoplastia. Então vamos lá. Essa aí foi boa. Eu falei assim, queixoplastia deve ser alguma técnica japonesa. Não, é mentoplastia. A gente faz uma coisa muito interessante que é medir as proporções da face. Existem alguns ângulos, a gente chama SMA, SNB, que a gente vê a projeção do queixo. E a gente vê a posição da mordida, ou seja, se a pessoa tem uma mordida tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Quando a gente não tem desenho do queixo e tem uma mordida normal, nós podemos fazer isso com um volumizador. Principalmente hoje que a gente tem a hidroxiapatita de cálcio, que deixa essa volumização por mais tempo, nós podemos usar um volumizador. Ou nós podemos usar a técnica cirúrgica, seja a gente serrando o ossinho do queixo e trazendo ele mais para frente, que a gente chama isso de fazer uma osteotomia de avanço, ou nós podemos usar próteses. No queixo, a gente gosta muito de usar prótese. E é uma cirurgia que a gente associa muito ao nariz. Eu, particularmente, quando o perfil, a gente chama de perfiloplastia, quando a gente estuda o perfil da pessoa e ela não tem um desenho de queixo, a gente sempre estimula, porque faz uma diferença muito grande. Até muito interessante, agora que a gente pode postar uns antes e depois, eu vou pedir para postar alguns antes e depois, como faz diferença, nem parece a mesma pessoa. Os resultados são bastante interessantes e eu gosto muito de fazer. A queiloplastia, como você chamou,
que é a mentoplastia, como eu chamo, a gente faz então com a prótese, tá? E nós temos duas próteses que nós podemos utilizar. Nós temos a prótese de silicone, aí é muito interessante, ela é uma prótese gelatinosa, então ela é mais dura, a consistência é mais firme. Ou nós podemos usar de poliuretano, que é a prótese de polietileno, desculpe, que é o nome comercial chama Porex. Então, essas são alternativas muito interessantes, muda bastante o perfil e deixa o rosto É aquela que é muito branquinha, cor de jovial. polietileno? E ela é mais durinha, Exatamente, essa que é a né? Eu branquinha. peguei, né? Ela é mais durinha e ela é toda cheia de perfurações. Essas perfurações, você raspa o ossinho cresce dentro dessas perfurações que ela tem e ela acaba fixando no osso. Então, ele estimula a fixação do osso e estimula o crescimento de tecido ósseo dentro dessa prótese que a gente coloca. Então, o resultado é mais duradouro, é mais confiável e você tem um resultado que é assim, praticamente você tem um osso novo sendo Eu não formado, sabia que era assim, literalmente. porque eu vi lá. Eu até pensei, gente, eu tava falando assim, médico, eu pensei, é um chaveiro? Né? Porque parece um chaveirinho. E daí tava um negócio. E daí eu peguei lá, eu vi que ela era durinha, né? Ela é assim, né? Um usinho. Ela é assim, um pedacinho de uma Isso. maçã cortada, na quarta parte. E daí, eu vi que tinha os furinhos, mas ninguém me explicou para que eram os furinhos, ninguém falou, só falou, ah, não, esse aqui é a prótese de mento, que coloca, você pode fazer uma perfiloplastia, né, que daí faz a rinoplastia, mas aqui a mentoplastia é. Ai, A mas ninguém falou mentoplastia. sobre isso, que você raspa o ossinho, coloca e vai crescendo Exatamente. assim. Então, E aí há um crescimento ósseo dentro da prótese e ela fixa totalmente. Porque quando a gente usa a prótese de silicone, ela tem uma desvantagem, porque com o tempo ela pode fazer uma pressão sobre a raiz da implantação dos dentes. E aí a gente precisa modificar ela e às vezes a gente precisa até retirar. E essa prótese de polietileno, ela já fixa e ela não faz pressão sobre a raiz e óssea. Então, ela tem algumas caso, vantagens. ela não faz a. Puxa, agora eu esqueci o nome. A palavra estava na minha cabeça. Ela não desgasta o osso, então. Ela afunda o osso, alguma coisa assim, né? Exatamente. Então, quando você coloca uma prótese muito grande ou a pessoa tem um músculo que a gente chama músculo mentoniano muito forte, essa prótese pode fazer uma pressão sobre o osso, por isso que todas as pessoas que colocam prótese de silicone no queixo, a gente recomenda fazer o raio-x do osso da mandíbula uma vez ao ano para ver se não há uma reabsorção óssea. É raro, mas acontece e a gente precisa ficar atento. Reabsorção óssea, então. E, no caso, essa cirurgia, o pós-operatório dela é dolorido? É chatinho? Como que é? Não. A única coisa que é interessante que acontece é que toda essa região aqui embaixo do lábio fica um pouco anestesiada, fica com um pouquinho de parestesia, então ela fica meio anestesiada e volta normalmente entre 30 a 60 dias. Mas há um pouquinho de parestesia, ou seja, a região fica um pouquinho anestesiada e é uma cirurgia praticamente indolor. E você pode fazer por duas vias de acesso, por dentro da boca ou por uma incisão pequena aqui no queixo, que E parece que a gente caiu e qual que o bateu no doutor pé. faz mais? Por boca ou aqui no. Olha, depende muito da prótese e do tamanho, tá? Quando a gente tem uma gengiva bem sadia, a gente não tem o desgarramento da gengiva da raiz óssea, a gente pode fazer a incisão intraoral. Quando a gente tem uma exposição da raiz óssea ou a gente tem um queixo mais longo, mais curto, a gente usa a Mas agora eu incisão debaixo fiquei do queixo. curiosa. As próteses do queixo, elas têm tamanhos diferentes ou elas são personalizadas para cada paciente? Então, as próteses, elas vêm em tamanhos. Então, praticamente é PMG, tá? Então, é o número 1, número 2, número 3. E aí você tem a medida do meio, quanto ela tem na lateral. Aí você mede quanto é a largura da boca da pessoa, qual que é o desenho onde começa a falha óssea e que
o queixo está para trás e aí nós escolhemos uma dessas Interessante. próteses. Veja só, doutor, quantas informações ricas sobre essa cirurgia. Agora até eu tô mais especialista, né? Hum. Quando eu for lá para Campinas, porque eu falei para Ana, não sei se a Ana te falou, mas eu vou estar em Campinas em novembro. Eu vou para o Brasileiro. Ah, nós temos o Congresso Brasileiro, inclusive aí vai trocar a diretoria, né, que teve a eleição e uma nova diretoria vai assumir, a cada 2 anos troca a diretoria, e Campinas foi privilegiada com o Congresso. Aqui tem uma rede hoteleira muito boa e a gente é muito bem servido, porque temos um aeroporto muito bem movimentado. Então, eu acho que vai ser um grande congresso e foi uma bela escolha a terem trazido a sede do Congresso esse E ano para daí eu vou Campinas, poder lá né? falar sobre a prótese de mento. Já tenho mais um assunto para falar. Ah, já tem mais Tô tendo um bom embasamento, né? arsenal, né, de informações. Doutor, em relação ao enxerto de gordura nos lábios, como que ele pode ser feito? Porque às vezes tem pacientes que falam assim, ah, doutor, eu não quero colocar ácido hialurônico, eu quero a gordura porque eu acho que a gordura vai ficar. A gordura, ela fica nos lábios? É possível dar um contorno bonito Então, ou como que fica? a grande vantagem da gordura é que ela é do seu próprio organismo. Então, nós podemos trabalhar volumes maiores, né? O ácido hialurônico, ele vem em seringas, né? E tem pessoas que têm uma absorção muito rápida do ácido hialurônico, porque como ele é mais, digamos, ele é mais fluido, o que a gente coloca no lábio, às vezes tem uma reabsorção mais rápida. E, eventualmente, algumas pessoas têm uma coisa muito chata que chama edema vicariante. O que, que é isso? Quando coloca ácido hialurônico, ao longo do tempo, a boca incha de tempos em tempos, como se fosse uma picada de abelha ou como se fosse uma alergia. Então, nesses casos, é muito interessante usar a gordura. A gordura, o que, que a gente faz? A gente remove a gordura, pode ser do joelho, da raiz da coxa, da cintura, centrifugamos essa gordura, ela vai sair vários extratos e vai sair a parte da gordura que está mais íntegra. Nisso nós transferimos com cânulas para o lábio. E aí nós podemos fazer desenhos que ficam muito graciosos e utilizando o material do seu próprio organismo, que é a sua própria gordura. Eu gosto muito, particularmente quando eu faço cirurgia facial, praticamente em todos os casos eu acabo fazendo o remodelamento labial, porque a gente consegue dar jovialidade a esse lábio e desenhar aqueles arcos do cupido que a gente vai perdendo com o tempo e dando volume no lábio inferior, que é uma coisa muito interessante. Obrigada, doutor. Sobre o lifting de pescoço, como que ele é feito? Ele dói? Tem como uma pessoa chegar e dizer, doutor, eu não quero fazer um lifting facial, eu só quero tirar essa papada do meu pescoço e puxar um pouco de pele. É possível? Bom, então é assim, a gente tem várias classificações e a gente pode ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho melhor, porque a gente tem o lifting facial, o lifting cervical, o lifting associado e nós temos o lifting total. Então tem aquelas cirurgias que fazem o corte dentro do cabelo, pela frente da orelha aqui atrás, né? Isso é chamado de ritidoplastia completa, né? Tem um lifting que nós fazemos só a tração na lateral do rosto, mexendo pouco o pescoço, mas nas pessoas que a gente já tem uma flacidez de pescoço, já tem o aparecimento do músculo platisma, as bandas dele muito marcadas, a gente faz um lifting cervical. Hoje a gente faz o lifting cervical com uma técnica que a gente solta a pele e, além disso, a gente traciona um músculo que é o músculo platisma, esse músculo superficial aqui no pescoço. Então, nós tracionamos o músculo platisma, reduzimos o tamanho dele e fixamos ele superiormente. Com isso, nós ganhamos um novo desenho na parte do queixo. E, muitas vezes, nós usamos, nesses casos, uma incisão embaixo do queixo para tirar a gordura que está na parte da papada, como também tirar a gordura que está debaixo do músculo, porque aqui nós temos um músculo, né? O platisma, depois nós temos um outro músculo que é chamado de gástrio e muitas vezes nós temos gordura abaixo desse músculo. Então nós removemos
aí nós voltamos até aquele pescoço em 90 Mas o graus. pós-operatório dessa cirurgia é tranquilo ou é um pós-operatório chatinho? Bom, então como funciona? Nós temos duas técnicas, duas escolas. Uma que usa dreno e a outra que usa uma sutura proposta por um curitibano que... Isso. Ele é o doutor André, desenhou essa sutura. Então, quando se faz essa sutura, em 5 a 7 dias, você já está de volta às atividades normais. Então, hoje, com a técnica e com as anestesias venosas, nós conseguimos fazer esse procedimento e ter um retorno à atividade mais rapidamente. Eventualmente, a gente tem um pouquinho de roxo, né, que é o chamado equimose. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de equimose, tem que usar o protetor solar e usar uma bandagem para a gente evitar que essa região fique marcada pela impregnação dessa rede equimose. hemostática, né? Exatamente. Ela ganhou o mundo, né? Foi uma proposição de um cirurgião brasileiro. E quando a pessoa olha, a pessoa se assusta, né? Porque é algo bem diferente. Na realidade, fica bem marcado e fica bem aparente nos primeiros dias. Mas depois que você retirou, 3 a 4 dias, você já não vê mais Sim. O doutor faz essa técnica também? Eu gosto muito. Quando eu faço descolamento total. O que é o descolamento total? Quando você descola o pescoço de um lado até o outro. Literalmente, você descola ele totalmente. Nesses casos, a rede funciona melhor do que um dreno. Mas que interessante, né? Você tem o lift de pescoço. Não tem nenhum corte aqui, né? É só nessa... É só né? É só atrás da orelha. Mas isso é uma coisa interessante. Na década de 60, quando a técnica ainda não estava muito bem desenhada, muito bem desenvolvida, se fazia com uma cicatriz aqui no meio do pescoço e ficava marcado, ficava um Z aqui na frente. Hoje, já praticamente abandonada, ninguém mais usa essa técnica. Mas hoje é uma técnica bastante interessante, principalmente quando você usa essa abordagem que a gente chama abordagem dos planos profundos. Interessante, né? Eu acho que a cirurgia plástica, ela vai avançar mais ainda agora com os antes e depois, né? Principalmente a cirurgia plástica brasileira, porque os cirurgiões plásticos, eles são muito dedicados. E, né, em 1960, essa era a técnica. Hoje em dia já é outra técnica. Então, talvez daqui 2 anos tenha evoluído 50 anos de cirurgia plástica, entende? Por causa dos resultados. Porque cirurgião plástico, a um ser melhor que o outro, e cada vez aparecer uma técnica melhor, né? Desenvolve-se a técnica também, né? E essa questão do antes e depois é muito interessante porque é uma questão de reserva de mercado. Você tem que ter a liberdade de expor os seus resultados, já que as outras áreas o fazem também. Isso deu uma percepção errônea de que os médicos não estavam fazendo os procedimentos. Não, a gente apenas não podia divulgar, né? Então, eu acho que com a autorização dos pacientes, dentro dos preceitos que o Conselho Federal de Medicina passou, a gente pode divulgar e mostrar resultados, porque assim, nós somos o primeiro ou o segundo lugar, o maior número de cirurgias plásticas no mundo. Então, nós temos cirurgiões extremamente habilidosos, extremamente competentes, e agora é uma questão só da gente voltar à normativa do mercado, que é explicar que nós temos esses procedimentos, que nós fazemos, como nós fazemos, mostrando como eles funcionam. Isso ajuda bastante a orientar e ajuda bastante na escolha das pessoas. Isso ajuda muito. Hoje nós estamos numa sociedade conectada, então nós temos que ter a possibilidade de oferecer essa questão de ver como que funciona, como que técnica que você usa e até mostrar qual aparelho, qual técnica, qual adjuvante você usa para alcançar aquela técnica, né? Então isso é muito interessante, é uma coisa que precisávamos há muito tempo estar já liberados para usar. Com certeza, eu estou ansiosa para ver mais resultados do doutor. Eu até vi um resultado de perfiloplastia que o doutor fez, que foi uma rina com uma
a cirurgia de mentoplastia. Nossa, a minha ela ficou maravilhosa. Acho que foi um dos resultados assim, mais surpreendentes que eu já vi. Fica. E essa é uma associação muito interessante. O resultado fica muito bacana e a gente consegue deixar o rosto muito harmonizado e e um resultado duradouro, né? Mas literalmente muda completamente o perfil da pessoa. Daquelas mudanças que quando você vai passar no sistema de reconhecimento facial até precisa dar uma Sim. modificadinha. Doutor, e sobre próteses de silicone? O doutor coloca todos os tamanhos ou a paciente só tem que colocar próteses menores e mais elegantes? Então é o seguinte, olha, prótese de silicone tem a vontade, o desejo e a possibilidade. Então, existem possibilidades para cada caso. Nós temos hoje prótese, ela varia com a largura e com a altura. Então, a gente tem vários desenhos de prótese. O que a gente tem é uma escala, um algoritmo que a gente usa da prótese que seria o ideal. Mas eu, por exemplo, tenho pacientes, até a gente postou, foi muito interessante, ela fez Desculpa, doutor, tá correndo. saúde. Primavera. Ela fez um Reels muito interessante, porque assim, Eu já o algoritmo dela, o algoritmo dela era para 270, mas ela mora nos Estados Unidos e ela queria uma 420. Nós escolhemos com a mesma base e com uma projeção maior. Então ela ficou muito feliz e ela está bastante satisfeita com o resultado. Então, existem possibilidades. O que a gente sempre orienta é que quanto maior o volume da prótese, maior o risco de complicações, ou perda do resultado, aparecimento de estrias, ou até a mama cair, que pode ser quando a prótese escorrega, que a gente chama de bottoming out, ou simplesmente a prótese fazer um peso excessivo e a gente perder o desenho de colo e decote. Então, eu não acho que você precisa ter um tabu, eu só coloco até esse volume. O que você tem que ter é uma escala algorítmica e orientar bem essa paciente. E aí a gente usa uma escala de fotografias, uma escala de filmagem para que ela veja o desenho e o formato que ela deseja. O que a gente vê é que o que a gente observa é que muitas pessoas acabam tendo uma noção errada de volume. Isso é uma coisa que a gente podia conversar longamente, que é uma coisa que forma a cultura e informa e forma conhecimento, que é a questão de volume. 300 parece super grande. Na realidade, na maior parte das vezes, 11 por 5,2. Quer dizer, essa prótese ela tem uma dimensão que ela é dada pela largura e pela altura, e muitas próteses pelo desenho. Então, eu não tenho alimentação quanto ao volume, ou seja, eu falo assim, eu não vou colocar essa prótese. O que eu sempre chego à pessoa é orientar e formar nela aquela percepção real do que ela vai poder colocar e qual é a prótese que fica mais adequada para ela. Mas isso é muito interessante, porque agora com os antes e depois, e principalmente com as pessoas já trazendo fotos, elas trazem já o que visualmente elas querem. Aí nós podemos chegar à conclusão de que aquilo é possível para ela, aquilo não é possível. Às vezes as pessoas ficam um pouquinho infelizes, porque eu quero uma 420, mas a 420 que tem, por exemplo, 12,5 de base, não cabe no tórax dela. E nós até postamos esses dias para trás, tem pessoas que têm um tórax que ele é carinato, tem as pessoas que têm um tórax escavato, então nós temos que escolher a prótese conforme o desenho do tórax, conforme a largura do ombro, a posição da mama e também o desejo da pessoa, todos esses fatores. E a paciente que tem cimastias, como que corrige isso?
Bom, a cimastia é uma coisa que acontece muito raramente. Uma em cada 3.000 pessoas tem cimastia. A cimastia quer dizer o quê? A mama é grudada no meio, por dois motivos. O osso aqui no meio, que chama externo, é muito estreito, ou porque a implantação da mama é muito medial. Nesse caso, a gente pode trazer a prótese usando, por exemplo, o plano submuscular, trazer essa prótese mais para a lateral e fixar esse músculo na onde a gente tem os espaços intercostais. Então, nós conseguimos um pouquinho mais de desenho nessa região medial e afastar um pouco mais as mamas. Então, a cimastia tem tratamento também. E na cimastia em especial, nós temos que evitar muito colocar a prótese por debaixo da mama, porque isso vai fazer com que elas unam muito mais ainda. E hoje a gente tem uma série de sutiãs especiais que a gente usa no pós-operatório para reposicionar essa mama. Então, nós podemos reposicionar usando uma prótese submuscular, dual plane, podemos reposicionar a posição da mama fixando ela mais para a lateral, né? E usar esse sutiã com tensor especial. É muito interessante, algumas firmas no Brasil já estão fazendo isso, a gente já encontra isso na internet para comprar, e isso ajuda bastante. Mas a cimastia acontece e ela acaba sendo muito desgraciosa, porque você não consegue separar as suas mamas conforme a roupa, conforme o biquíni ou a roupa que você deseja E usar, no né? caso da paciente que ela tem a cimastia causada, ela nunca. Causada não, congênita. Eu tô com as palavras hoje. Ela nunca vai poder pôr prótese ou tem chances dela colocar prótese? Não, ela vai poder pôr prótese, ela vai usar o dual plane, ou seja, ela vai usar o plano submuscular. Nós vamos fazer uma fileira de pontos segurando o músculo aqui na parte medial para deixar a mama um pouco mais para a lateral e vamos usar esses sutiãs especiais no pós-operatório para fixar essa parte do osso aqui da E pele quando as no osso. mamas são vesguinhas, tem como corrigir? Ah, isso é bom, muito, muito interessante. Quando ela é 10 para as 2, 10 para as 2, né? O que que acontece? Se a gente quer corrigir a posição do biquinho, aí a gente tem que fazer uma mastopexia. Quando a gente vai colocar uma prótese, vai acontecer um pouquinho mais de afastamento lateral, mas não é muito significativo, porque é um eixo XYZ, ele vai movimentar um pouquinho para a lateral. Quando isso incomoda muito, a gente tem que fazer uma mastopexia. Com a mastopexia, a gente traz o biquinho para o meio e para cima, né? Ou quando a gente faz a prótese, não usar próteses muito grandes, porque isso faz com que a pessoa fique mais 10 Uma para as 2 ainda. curiosidade. Eu tenho minhas fotos dentes depois, e daí depois eu percebi que eu era vesga. Só que com. Na realidade, aparece mais Mas depois, o meu porque o que acontece? depois Como você da deixa... prótese. Isso que eu achei engraçado. Porque geralmente os cirurgiões falam, você colocar a prótese vai aparentar mais. E o meu parece que corrigiu. Talvez ele colocou a prótese mais pro lado, será? Ah, então provavelmente a prótese está um pouquinho mais para a lateral, então Por com isso tórax. Isso você observou menos. O que acontece é que também você antes tinha a mama pequena, agora você tem a mama grande, bem desenhada. Então isso passa a fazer menos efeito sobre os seus olhos, você passa a observar menos. Então tem esse efeito também, entendi. que é um efeito secundário. Interessante. E as mamas lateralizadas, como corrigir? Tem gente que não gosta. Eu gosto, por exemplo, mas para quem não gosta. Mama lateralizada tem que fazer mastopexia. Então, a mama que cai na axila, que é quando você deita e cai para a lateral, tem que corrigir com uma mastopexia. Porque nós vamos ter que trazer todo o pilar lateral para a região central e levar o biquinho e trazer a mama mais para E no cima. caso do bottoming out, tem como corrigir sem fazer uma mastopexia? Na realidade, o que você vai fazer? Você vai refixar o sulco mamário. Então, o que aconteceu é que o sulco caiu. Ou porque a gente ainda não fazia o sutiã interno, ou porque
a técnica de descolamento foi muito agressiva, você refixa o sulco inferior, né? E reposiciona a prótese. Então, nós podemos fazer a fixação lateral e a fixação do polo inferior, e com isso nós corrigimos a queda que tem da prótese em relação à mama, esse escorregamento, então a gente consegue fixar plenamente. E hoje, qual que é a sua técnica preferida de mastopexia? A gente sabe que tem algumas técnicas, não são técnicas novas, porque já existiam antigamente, mas elas estão mais difundidas hoje, estão sendo bem comentadas, que é o corte e a INL. Qual que é a sua preferência, doutor? Então é assim, eu divido as mamas em pequenas, médias e grandes. As mamas grandes, a gente sempre tem que usar uma técnica de tração vertical para diminuir a cicatriz. Então, nesses casos, o short scar e o L funcionam muito bem. Quando a gente tem uma mama média ou uma mama pequena, a gente usa cicatrizes mínimas, porque a gente consegue fazer só cicatriz vertical. A gente não precisa fazer a cicatriz horizontal. Agora, a gente tem também casos de gigantomastia, que são mamas extremamente grandes. Nesses casos, então, nós temos que lançar mão de técnicas como a técnica do professor Pitangui, que foi lançada lá em 1962. Né? A cicatriz ao redor da areola, um risquinho na vertical e a cicatriz na parte grandão, isso? Exatamente. E toda cicatriz dessa que é CT grande, que são mamas muito grandes, vai precisar ir até as costas, assim? Ou... Não, muito raramente. A não ser, por exemplo, naquelas pessoas que tiveram grande perda ponderal, perda de peso muito excessiva, tem muita flacidez de pele. Mas hoje, o que aconteceu? Essas novas escolas, elas sistematizaram muito bem a forma com que você trata a cicatriz. Então, você pode tratar essa cicatriz com uma cicatriz diminuída, que é o short scar, que o pessoal chama, né? Que não é uma técnica nova, ela já é uma técnica propagada há muito tempo, mas nós temos bastante difusores no Brasil, porque nós temos cirurgiões extremamente habilidosos e talentosos que usam essa técnica, né? Ou a técnica do L, que é uma técnica já bem sistematizada e que a gente observa hoje que ela tem bastante resultado nas pacientes que têm mamas grandes. Então, o que você tem que ter certeza? É você ter segurança com a técnica que você usa e fazer a escolha explicando para a paciente. Porque o que acontece? A gente vai ter a compensação de pele. Essa pele que está sobrando, ela pode ficar na lateral, como um L, pode ficar num short scar, como um T pequeno, né? Ou pode ficar ao redor da areola. Então, nesse caso, a gente tem que explicar direitinho e ajudar a paciente a escolher a melhor técnica. E no caso das mamas que são muito grandes, dá para fazer 2 etapas? Como que é essa mastopexia em 2 etapas? Qual que é a indicação dela? Então, na realidade, não seria uma mastopexia em duas etapas. Na realidade, você pode ter uma troca de plano ou uma troca de prótese. Aí, nesses casos, muitas vezes você não consegue fazer a mastopexia com o uso de prótese. O que acontece? Muitas vezes as pessoas usam próteses muito grandes debaixo do músculo, nós perdemos todo o anel de sustentação que é feito pelo músculo. Então, nesses casos, a gente tem que tirar a prótese muito grande que está debaixo do músculo, colocar uma prótese por cima do músculo, que pode ser até prótese de poliuretano, né? E fazer a mastopexia. Mas nós temos casos em que nós temos a mama tão caída e tão baixa que a gente às vezes tem que subir a mama e depois, num segundo tempo, colocar a prótese. Mas é raro hoje. Muito comum a mastopexia em 2 tempos, quando a gente tem troca de plano, ou seja, tem uma prótese que estava debaixo da mama ou que estava debaixo do músculo, esgarçou muito o músculo ou esgarçou muito o tecido mamário. Mas hoje, a mastopexia a gente consegue fazer quase sempre em um tempo só. Em 2 tempos, são aqueles casos em que a gente tem uma queda muito grande ou aqueles casos que nós temos troca de plano, ou seja, a prótese estava debaixo do músculo ou a prótese estava debaixo da mama e nós perdemos esses espaços. E como que é feita a cirurgia de mamilo invertido?
Isso também é raro, né, doutor? Então, uma mamilo invertido é uma técnica muito interessante que é assim, se a paciente já amamentou e o mamilo não saiu, ou seja, ele ficou preso lá dentro, é porque existem traves fibrosas segurando a parte distal desse mamilo. Então, nós temos que fazer uma técnica, é simples, anestesia local, é ambulatorial, só que é uma técnica que precisa ficar bem claro, depois provavelmente ela vai ter dificuldade de amamentar, ou provavelmente não vai amamentar, porque nós vamos ter que seccionar todos os canaizinhos que levam leite até a E ponta no da caso, pupila mamária. talvez um piercing nessa região ajudaria a desinverter ou... Não, o piercing na realidade ainda piora mais a situação. O piercing na região do mamilo, ele tem algumas desvantagens para a mulher. Uma é a questão da amamentação, a segunda, principalmente quando a gente vai fazer cirurgias, é que ele acaba juntando resíduo e a gente tem um risco maior da gente ter sofrimento desse tecido quando a gente move ele de posição, né? E uma dificuldade na cicatrização. Então, piercing no mamilo tem que ser uma escolha muito bem pensada, porque ele é definitivo, ele vai fazer um tecido Porque cicatricial uma sobre aquele amiga mamilo. minha, ela fez mastopexia e ela tinha o mamilo invertido. Daí o cirurgião plástico dela mandou ela colocar esse piercing no mamilo para ver se ele saía, né? E não saiu também, coitadinha, né? Por que Ricardo? Mas mas a técnica de correção do mamilo invertido é uma técnica muito simples. Quando a gente pega 100 pessoas com mamilo invertido, a gente sabe que 87 delas vai corrigir normalmente apenas com a amamentação. Ou seja, esse mamilo vai se retroverter, né? E anteroverter. Agora, nós temos os casos em que a gente tem que fazer a secção dos canalículos que estão prendendo ali o biquinho para dentro e soltar. Mas é uma técnica bastante simples, anestesia local, ambulatorial, e faz muita diferença para a mulher, principalmente para usar roupas mais justas, sutiãs de renda, porque aí não fica aquele aspecto apagado da Hoje eu mama, recebi né? uma pergunta bem interessante de uma seguidora, que é em relação à lipoaspiração. Ela é meio assim, tem um pouquinho acima do peso, uma barriguinha, e ela tem um umbigo triste. Tem como corrigir isso sem fazer uma abdominoplastia? Olha, hoje tem técnicas bastante interessantes para você tratar o umbigo triste. Seja você fazendo o que a gente chama de uma árvore de Natal, você traciona esse umbigo em direção à mama, seja usando a técnica que são as técnicas de abdominoplastia minimamente invasivas, ou com a cirurgia endoscópica ou com a cirurgia robótica. A gente sabe que o umbigo vai ficando triste, principalmente quando a gente vai chegando aos 40, 45. Então, é uma alternativa que a gente tem, fixar ele endoscópico ou com técnica robótica, ou então fazer a técnica da árvore de Natal, que a gente chama também de abdômen reverso. Isso a gente observa muito, que muitas pessoas usaram técnicas de retração de pele e não tiveram uma retração efetiva. Então, aí, nesses casos, a gente precisa tracionar para cima. E tem como corrigir sem fazer uma lipoaspiração? Vamos supor uma paciente magrinha. A gente pode corrigir isso. A gente pode corrigir isso. Basicamente, a gente pega um fiozinho que passa o suco da mama, pega um biguinho, passa no suco da outra mama. Então, a gente faz um V e puxa Nossa, um que biguinho para coisa cima. interessante. Mas e depois não fica incomodando esse fiozinho? Não, porque na realidade, na maior parte das vezes, ele Uhum. fica adaptado. Em relação à mini abdominoplastia, qual que é a indicação dela? A paciente, ela vai realmente ter uma cicatriz mais pequenininha assim ou é impossível? Bom, a mini abdominoplastia, ela é reservada para casos em que você tem um umbigo muito alto, né? E você tem uma flacidez de pele. Aí você associa a lipoaspiração, técnicas de retração de pele, como o Argos, como o Renúvel, e remove só o pequeno excesso de pele que a gente tem na região do pubis. Como a gente vê cada dia mais cicatrizes de cesárea muito baixa,
a gente acaba tendo que passar a mão de ou abandonar essa cicatriz mais baixa e fazer ela um pouquinho mais alta e depois, com o tempo, unir as duas, ou então a gente vai acabar tendo que fazer um mini abdômen, que é uma cicatriz que fica 4 centímetros para cada lado da cicatriz de Tem uma cesárea. pergunta também bem interessante sobre a pochete. Tem como fazer uma lipoaspiração só na pochete? Tem sim. E é muito interessante, principalmente hoje que a gente tem esses aparelhos, que é o ultrassom, que dissolve a gordura, fica muito legal e dá resultados extremamente encorajadores. Eu acho que é uma técnica muito bacana, que veio para ficar, né? A gente dissolve essa gordura com ultrassom e depois só remove a gordura. A gente consegue retração secundária, a gente consegue desenho e a gente consegue formato. Então dá para tirar essa pochete com certeza. Se bem que pochete está na moda, não pochete da gordura na cintura, mas a Doutor, eu pochete de fiquei pensando carregar, uma né? coisa aqui, porque tem o Body Tight e tem o Morpheus. O Morpheus ajudaria a corrigir esse umbigo triste e o Body Tight? Apenas os dois? Então, na realidade é o seguinte, o Morpheus e o Body Tight é uma plataforma, né? E essa plataforma tem as cânulas que a gente chama de retração de pele, tá? Que são tanto o Body Tight como o Face Tight. E tem o Morpheus, que nada mais é do que uma ponteira cheia de furinhos, onde você transfere energia térmica para a parte profunda dos tecidos, né? Tem cânula, tem as ponteiras de 7, de 4 e de 3 milímetros. Então, ela tem resultado? Tem, mas é uma técnica extremamente dispendiosa e cara que você vai usar por um resultado não 100%. Então, assim, a gente usa muito. Eu, por exemplo, no meu rosto, eu faço Morpheus pelo menos 2 vezes por ano. Eu gosto muito, eu acho que rejuvenesce bastante, deixa a pele mais firme, firma mais a derme, eu acho sensacional. Gosto muito para bumbum, quando tem um bumbum com bastante celulite, mas usar só o Body Tight e o Morpheus com um umbiguinho triste é a gente dar um tiro de canhão para nem sempre acertar o alvo, né? Porque nem sempre a gente tem retração. Porque o umbigo triste quer dizer que ele perdeu a firmeza que ele tinha no polo superior. Nós temos que refazer isso como? Com uma sutura, que pode ser feita endoscópica ou com robótica, ou com aquela técnica que eu mostrei para você, que passa os pontinhos como se fosse uma árvore de Já que a gente Natal falou sobre invertida. umbigo, quando é refeito o umbigo na abdominoplastia, como que funciona isso? É feito corte aleatório? Como Ah, que... essa é a pergunta mais comum que as meninas fazem. O que vai ser do meu umbigo? Primeiro, quando a gente faz a cirurgia de abdominoplastia, a gente só faz uma cicatriz ao entorno do umbigo. Então, a parte de dentro do umbigo fica. O que a gente vai fazer depois é uma abertura aqui para tirar esse umbiguinho para fora. Então, o umbigo antigo que você tem vai ficar lá. E aí existem várias técnicas, a quantidade de técnicas é impressionante, mas os umbigos dão para ficar bem bonitos e dão para ficar muito pouco aparentes para você usar um biquíni de 2 peças e as pessoas não repararem que você operou sim. O umbigo dá para tratar bem e tem essas técnicas que são bastante interessantes, né? Então, na maior parte dos casos, a gente E por consegue que algumas resultados muito abdominoplastias encorajadores. têm tipo um risquinho para cima? É o corte, assim, e daí tem mais um negocinho aqui no meio. Isso aí chama antigo umbigo. Muitas vezes o umbigo é muito alto no abdômen. Então, se a gente dividir o abdômen em terços, quando o umbigo está acima do segundo terço, é muito difícil você descer ele até lá embaixo. Então, você fecha ele e aí fica parecendo uma anteninha de televisão, uma vérticezinho lá embaixo. Isso é porque você não conseguiu descer todo o tecido e depois, com o tempo, você pode planificar isso e ajustar a posição. Doutor, nosso tempinho tá quase acabando. Doutor, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é uma coisa interessante agora,
Você que vai fazer cirurgia plástica, começar a seguir os cirurgiões plásticos. Agora a gente pode divulgar um pouco mais os resultados antes e depois, quando as pacientes fizerem a autorização para isso, né? E não deixar de usar os canais que a gente tem para tirar suas dúvidas antes Então da é cirurgia. isso, muito obrigada, doutor. E vamos combinar, já falei pra Ana que a gente tem que se conhecer pessoalmente. É, já está Tá bom. programado E eu aqui, vou já está na conhecer agenda. Campinas, porque eu não conheço ainda. Vai gostar. Eu vou colocar a Ana Ai, como sua então cicerone tá aqui, bom. você vai Um adorar. beijo, doutor. Um beijo pra Ana e um beijo a todos. Tchau. Tchau.